organizar esse evento, Claudinha, né? Claudinha. Eu agradeci o Beto, falei com ele, ele se colocou à disposição na hora, teve muita conversa. E quero agradecer todas as palavras aqui do meu amigo Inocêncio, sou um amigo do século passado, Paulo Rocha, nosso vereador presidente, Ludmila, e essa jovem aqui, que falou muito bonito, e a fala emocionante da nossa alegria. Então eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, mas eu queria fazer uma homenagem especial a duas pessoas do Pará. Uma não está aqui, pela função óbvia, que é presidente do PT, senador, tem que receber o Lula. Com o Lula a gente não consegue concorrer, né? Em lugar nenhum ali na cadeia, né? Tanto é que eu fui condenado com o Lula no mesmo período, e aí eu fiquei numa cadeia bem pior do que a dele. A dele pelo menos não tinha barato, não tinha rato, né? Era uma cadeia mais civilizada. A nossa lá era uma cadeia bem lelenta. Mas eu quero... eu sempre tenho uma admiração muito grande pelo Beto. Eu não esqueço, e não sei se 2003, 2004, a polícia prendendo o Beto no Camburão. Não, 2004. 2004, né? Não, sim. E 2 anos depois ele se elege deputado federal. Isso naquela época era uma raridade. Então eu quero parabenizar e na época eu sofri muito, eu achava um absurdo. Fizeram com o Beto. Mas achava que era presidente do INCRA, né? Local, superintendente. E outro é o Paulo Rocha. Eu faço questão de, dos lugares que eu vou, onde é possível, eu cito o nome do Paulo Rocha numa comparação. Eu e o Paulo nos conhecemos na fundação da CUT. Ele tinha lá uma caravana, uma cachaça boa, fazia um barulho danado nos congressos da CUT. Ele leva. Não. A turma. Uma cachaça boa. Ele é baité, essa cachaça quando era boa. Boa qualidade. E a gente fazia uma farra danada nos congressos da CUT, porque, assim como vocês aqui, aqui não tem frio, Goiás também é muito pouco frio. A gente ia para São Bernardo, frio do caramba. Então tinha que tomar uma para dormir, para esquentar o corpo. Mas quando eu falo do Paulo Rocha, eu queria falar o seguinte: por que o Paulo Rocha? Paulo Rocha foi uma pessoa que não se abateu na crise do mensalão. E eu brinco com as pessoas, no mensalão tem várias confusões. Por isso nós vamos pedir, Paulo, anulação da ação penal 470. O momento não é esse, porque vários juízes que hoje estão no STF estão votando conosco por os mais levianos na ação penal 470. Então, eu acho que não é o momento de fazer esse enfrentamento no STF. Só tem que ser no STF, não tem outro lado. Até hoje falar. Mas eu quero falar sobre isso. Por que eu quero fazer a homenagem ao Paulo? O mensalão, vocês lembram, eu quero falar isso da presença do Paulo. Eu falei isso na Bahia, na presença do José. O Paulo era presidente do PT daqui, onde tinha a candidata Maria do Carmo e o candidato Ademir PSB. Ademir Andrade, não é isso? O Paulo me procurou e tinha dito ao Ademir Andrade. Eu não podia pagar para o Ademir Andrade, mas quando estava contabilizado, eu passei o recurso para o PT do Pará. E quem era o responsável do PT do Paraná era o Paulo. O Paulo pegou um X de dinheiro. Era do Pará. Outro da Bahia, o Josias, que é meu amigo, pegou um tantão assim. O Paulo pegou assim, o Josias pegou um tantão assim para resolver os problemas da campanha que o Jacques tinha perdido. O Jacques, o nosso senador hoje, foi governador, depois o Rui, agora o Jerônimo. Desse tamanho assim. E quando tem o processo da conclusão da CPI, o Josias nem citado foi. E esse coitado aqui foi citado e quase cassado o mandato dele, quase preso, com voto, né? O empate, né? 5-5, alguém falou aqui, ele foi liberado porque pro réu. Né? Na dúvida, no empate pro réu. Para vocês terem, mas por que o Paulo foi citado? E não o Josias?
não o Guimarães, não o Paulão de Alagoas, não o Mineiro lá no Rio Grande do Sul. Vilmar do DF, o pessoal de Santa Catarina, todos os estados receberam recurso para pagar as dívidas de campanha que sobrou em 2002. Porque o Paulo o José era presidente do PT da Bahia e ele era do PT do Pará. O Pará hoje pode estar tão importante quanto a Bahia, mas naquela época era muito menor. Em gente, em recurso e em orçamento. O Pará não era essa potência que é hoje. Mas ainda a Bahia tem um PIB maior e tem mais população e respeito do Brasil inteiro, porque o Lula botou 4 milhões de votos em frente ao Bolsonaro na Bahia. Por que o presidente do PT da Bahia não foi indiciado? E foi o Paulo aqui do Pará, que era um estado bem devagar. Porque o Paulo era líder do PT. Não foi o Paulo Rocha que foi indiciado como presidente do PT, foi o líder do PT. A mesma coisa o professor Luizinho, que foi indiciado por 20 mil reais. E o pessoal brinca comigo, Adenor, até na corrupção a educação está perdida, né? Você corrompeu o Luizinho por 20 conto e corrompeu o Márcio Lacerda, que era o tesoureiro do Ciro Gomes, o qual o Rui, que está aqui, queria apresentar tudo. O Rui, levanta aí para o pessoal te conhecer. O Rui fez a campanha do Ciro, naquela época, no primeiro turno, depois veio para fazer a campanha. Então, o Márcio Lacerda, que era o tesoureiro, recebeu 4 milhões de reais e não foi indiciado. O Márcio Lacerda. Por quê? Depois virou prefeito de Belo Horizonte, né? Estava em todos os inquéritos, mas não foi indiciado. Por quê? Porque eles achavam que não tinha importância. O professor Luizinho, por 20 mil reais, foi indiciado. Por quê? Ele era o líder do governo. E o professor Luizinho se abateu de uma maneira tal que não conseguiu reerguer. Não fez como o Paulo. O Paulo foi lá, renunciou, veio para cá e 120 mil votos, né, Paulo, aquela vez, né? Ele e o João Paulo Cunha, né, não se abateram. O João Paulo também foi, teve 170 mil votos, mas o João Marcos recuperou, outros Adaltos recuperou, vários outros. É de cada um. Então eu quero prestar essa homenagem ao Paulo, até de sair, porque é fundamental, vocês do Pará, saber a capacidade de resistência desse rapaz. Eu tenho que chamar de senhor, porque ele é mais velho que eu, 3 anos, né? Viu, Paulo? Perante aos seus, dizer essas palavras que são simples, mas verdadeiras. Verdadeiras. É isso que aconteceu. Então, eu quero dizer a vocês que, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui, nessa mesa com essas 3 mulheres aqui, abrilhantando e o discurso de cada uma. Eu quero dizer a vocês, eu estou muito feliz. Não porque o Lula ganhou a eleição, também. Não porque eu fui inocentado em todos os processos e vou ganhar a ação 470 em vida ou em memória. Já deixei procuração para minha neta. Tá? Meus filhos, minha filha, meu filho, minha filha, a família da minha mulher, minha família de sangue, meus irmãos. Ao meu pai nem vou deixar, porque já está com 97, 90 e tantos anos, né? Acho que esses outros aí vão viver um pouquinho mais do que ele. Se Deus quiser, a minha discordância com ele é que nós só temos 30 anos de luta, não, nós temos mais. Né? Eu estou com 67, que ele tem mais 67 agora de glória, que não estou condenado. Eu quero falar para vocês o seguinte, a importância que nós conseguimos fazer no Brasil. Essa geração nossa é uma geração de vitória. Uma geração de sucesso, vamos chamar assim. Essa geração que soube interpretar a realidade e construir a maior ferramenta que os brasileiros construíram, que foi a construção do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. A reconstrução do movimento sindical, a qual o Paulo e eu e vários outros aqui, o Esteve que estava aqui, o pai do garoto que está aqui, que foi militante junto comigo também. Né? Muita gente aqui no Pará, muita gente no Brasil inteiro, gente quase que anônima. Naquele momento, a gente era muito novo naquele momento, mas nós fundamos o Partido dos Trabalhadores.
E esse partido soube honrar aquele nome que nós demos a ele. E mais ainda, honrar o seu manifesto. Que é o manifesto onde diz que nós queremos uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática. Então nós somos do Partido dos Trabalhadores, vamos ter firmeza para defender essas ideias. Que está lá no manifesto, é curtinho, 3 páginas. Mas essa história do PT foi uma história muito rica. Um desafio, um erro, um acerto. O maior acerto que nós tivemos na construção do PT foi aventurar em 87, lançar o companheiro Lula ao presidente. 87. A eleição não tinha eleição direta ainda. Era um projeto de eleição direta, ninguém falava. Aí o Sarney, que hoje é nosso amigo, né? Que os amigos são de época, viu? Por isso que eu não quero agora entrar no STF, né? Temos amigos nossos de hoje que no passado não eram amigos. Vocês sabem de que eu estou falando, aí são vários. E um que era muito amigo estava no STF e fica vacilando hoje, né? Não vou dizer o nome, porque eu não quero brigar com ninguém no STF. Mas vocês sabem de que eu estou falando. Então vejam bem. Nós lançamos o Lula em 87. Eu sinto como hoje. Lá nós estávamos em Brasília, no quinto encontro, Paulo estava, não sei se alguém estava no quinto encontro do PT, o Inocêncio, o Avelino, o Jair Meneghelli, muita gente. E dessa época eu fui para o Diretório Nacional, eu já era do Diretório Municipal de Goiânia, fui para o Diretório Nacional, eu era presidente da CUT, executivo da CUT. E resolvi lançar, eu pensava assim, como é que vamos fazer essa campanha, né? Eu pensava em Goiás, né? Que nós tínhamos levado uma pancada em 1982, na minha cidade, eu filiei pessoalmente 81 pessoas. Você levava o livrinho do PT, entregaram, fazia o cara ler, na outra semana, você leu o artigo tal, o que você achou? Era assim que a gente filiava as pessoas do PT. 81 de primeira qualidade, vamos chamar assim. Aí lançamos um prefeito, um vice-prefeito e 3 vereadores. Olha aí. Nós tivemos 51 votos. 30 petistas aqui não votaram. No Estado, nós tínhamos 13 mil, nós tivemos 9 mil votos. Mas Deus escreve certo com linhas tortas. Nós demos uma surra no PDT, que teve 1.500 votos. Na época, o Brizola eleito, né? Era assim, né? Mas o Wilson Rezende teve 1 milhão de votos, o outro teve 300. Sozinho, ele teve 75% dos votos no estado de Goiás naquele período. Mas aqui o Jader aqui também, ele teve uma votação extraordinária. Mas de lá para cá nós fomos aprendendo, escolhendo os candidatos, acerta aqui, erra aqui. E aqui em Belém, e aqui no Pará, vocês já fizeram, elegeram o primeiro Edmilson, prefeito, depois elegeu a Ana Júlia, e agora está numa composição com o governo estadual. Então, nós aprendemos muito. Mas temos que aprender mais. Ouvir mais as pessoas, temos 2 ouvidos e uma boca. Nós temos que interagir com as pessoas. Então, eu quero dizer a vocês, eu estou muito feliz com o nosso partido, que está, eu estou conversando com a base, a Folha de São Paulo, todo dia tentando sacanear. Não, ele está indo nos lugares falando com a, como é que chama? Raia Miúda do PT. Eu não quero falar com o deputado, com o senador, com o governador. Esses já têm os seus trabalhos. Nós temos que conversar com a base nossa. A nossa base política. Terminando aqui, eu quero depois conversar com o Paulo, com o Beto, com a Claudinha e com outros. Eu quero visitar 3 cidades importantes do estado. De cada estado. Então, nós estamos fazendo ir nas capitais, e depois nós vamos escolher 3, vocês vão escolher 3 cidades, que é possível fazer esse debate. Reúne o pessoal, 30, 40, 50, 10. O importante é a gente começar a conversar. Tirar esse negócio que só cargo, ações de governo é importante, mas nós temos que discutir política e discutir o nosso futuro. É isso que eu quero fazer e isso que eu estou disposto a fazer até dezembro. A partir de dezembro, nós vamos fazer igual a Ludmila falou. Quando o Lula anunciou que o Lula e o Alckmin estavam juntos, ficou o prato chuchu com picolé, né? Chuchu com Lula, não é?
Lula com Chuchu, porque a gente que vive muito em São Paulo, o pessoal chama o apelido do álbum é picolé de Chuchu, né? É sempre lembra do picolé, né? Que fica na nossa cabeça, né? Então, sempre quando eu ia falar mal do Bolsonaro, eu falava do Collor, né? Que os dois são tão ruins e parecidos, né? Lembra do Collor? O Collor falou. Então, veja bem, nós na época não conseguimos prender o Collor. Mas agora nós vamos prender. Vai para a cadeia, esses Vai. Já tá, não tem como voltar. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. Primeiro, por que eu estou lançando essa revista? Eu podia ficar em casa, tranquilo, agora não tem mais processo, né? Mas não é do meu estilo. Eu não tenho, nesse momento, condições de voltar para a direção do PT. Não quero. Não devo. Alguém me perguntou outro dia, agora você pode ir para o governo. Se o governo te chamar, você vai? Não vou. Não quero ir para o governo. E acho que o governo não deve chamar. Porque quando teve a eleição, eu não estava elegível. O Lula estava. Batalhei muito para ele estar. Porque nós temos que fazer isso. O próximo, 2026, é outra história. O que vai acontecer, o que vamos fazer, é outra história. Daqui até lá nós temos que reconstruir o PT em cada cidade. Reconstruir o que eu falo, é ter 2, 3 vereadores em cada cidade. Não pode, né, como na Paraíba. O Lula ganhou a eleição em todas as urnas da Paraíba. Digo lá agora. Nós temos um deputado federal e 30 vereadores. Ganhamos em todas as cidades. Tem alguém paraibano aqui? Não, né? Rara gente não ter paraibano numa reunião do PT. Ganhamos em toda a cidade da Paraíba, em todas as urnas. E não temos 30 vereadores. Isso está errado. Nós temos que ter vereadores. Você que percorre, sempre percorreu o Pará. Todas as cidades nós temos que ter vereador. A cidade que é possível, nós vamos lançar um prefeito. A que não é possível, ou um vice-prefeito. A que não é impossível, nós vamos escolher um aliado para lançar. Que essas eleições, não se iludam vocês, vai ser o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro. Pode ser cidade grande, pode ser cidade pequena, de população grande, população pequena. Todas são importantes. E tem cidade que vai ser 2 lulistas disputando. Um Lula de cá e um Lula daqui. E tem cidade que vai ser 2 bolsonaristas. E nós vamos ter que escolher o menos ruim. Se é possível. Mas isso vai acontecer. Espero que a gente não dê essa oportunidade. Tire essa oportunidade de ter 2 bolsonaristas. Ter sempre um lulista. Ou uma pessoa que pode nos apoiar em 2026. Eu estou convencido que 2026 é a decisão central para o Partido dos Trabalhadores, para a esquerda, para a nossa federação, porque a grande reação vai ser 2026. Por isso nós temos que usar o 2024 para fazer um patamar, para não ficar dependendo do Nordeste. O Norte fez sua parte, mas batendo na trave, né? Se juntar todos os votos do Norte, empata com o Bolsonaro e perde por 0,5% da região Norte como um todo. Mas aqui fizeram a sua parte, nós fizemos a parte aqui no Pará, ganhamos algumas regiões e perdemos outras. Nós precisamos consolidar uma vitória de baixo em cima, para não ficar dependendo do Congresso Nacional que nós temos hoje. Por que nós temos que ter só 2 deputados do Pará? Do PT. Da esquerda, como todo, e tem os aliados aí da turma do governador. São 9, né? O governador, né? E tem alguns que votam, para votar, você tem que fazer o maior sacrifício do mundo. Porque são pessoas de origem diferente da origem da classe trabalhadora. O cara que é um fazendeiro, que é um industrial, ele jamais vai votar e livre e espontânea vontade com os trabalhadores, com os indígenas, com os negros, com as mulheres. Eles não foram criados para isso.
Eles foram criados para mandar na gente. De repente aparece esse bando de gente que está aqui, o bando de gente que está dali, ele fala, não, agora eu não quero mais mandar. Eu quero até governar. Eu quero ser presidente do sindicato. Eu quero ser presidente da CUT. Eu quero participar da política. Eu quero ser um cidadão completo. É isso a personalidade que o PT deu a todos nós. Por isso nós devemos valorizar o nosso partido. Segundo, vou pedir vocês para agora, eu quero falar um pouquinho sobre o livro. Vocês olhem aí o livro. Pega aí o livro, todo mundo tem? Autógrafo vai ser depois, viu? Agora não. Aqui o livro, é esse livro, que nós estamos chamando, batizando a partir de ontem. A gente estava, vamos rodar o Brasil. A partir de ontem, eu e a Ludmilla decidimos no café da manhã que esse movimento se chama Expedição. Aí comunicamos o Vacário. O Vacário falou assim, Vacário, vamos votar aqui então. Já tinha 2 votos, 3, e ele acabou incorporando a decisão da expedição. Aí o seguinte, no livro aí, está na página, tem um parangolé escrito pelo Rui, parangolé que eu falo assim, sobre minha pessoa. Eu não sou tão bom quanto o Rui escreveu aí, mas também não sou tão ruim quanto a Globo fala. Aí tem o parangolé do meu advogado, que é o doutor Pedro Paulo, que também me elogia. Aí tem a decisão Superior Tribunal de Justiça. Página 17. Página 17, que 17. Aí essa decisão, que é a decisão que me prendeu na Lava Jato. Eu tive 2 prisões, eu vou falar sobre a outra depois. A da Lava Jato, que prendeu o Lula, nós, do mesmo processo. O Lula foi na casa do Lula uma semana, na outra semana eu cheguei em Brasília, lá em São Paulo, tinha saído de Brasília, do sistema prisional de Brasília, fui para São Paulo, no outro dia a polícia chegou lá. 4 anos saí do meu apartamento, fez tudo que aquelas coisas que eles fazem, e aí fizeram uma acusação. Até estava lembrando hoje daquele filme Ben-Hur, né? Vocês já lembram aquele filme? Quem já assistiu Ben-Hur aí, levanta o braço. Tem prende o Ben-Hur, ele vai num barco lá, remando, não sei aonde, bate o barco e ele fica na praia com, a gente chama de um marca-passo, que é um negócio do pé e outro da mão, né? Aí chega o cara da bica, o corredor fala assim para ele. Ele fala, ele olha aqui, de que a gente te acusa? Essa é uma frase muito importante. Por que te acusa? Ele vai explicar, vai não, por que te acusa? Não quer saber se você tem razão, se não tem? Você está aqui, está numa situação degradante, recupera o cara e o cara vai fazer a disputa, né? Da corrida, não das bicas. Então, por que eles me acusaram? Que teve um financiamento do Zé Carlos Goulart, no Banco Chain, esse financiamento foi para o Ronan, 6 milhões, era de 12 milhões, 6 milhões para o Ronan e 6 milhões para pagar para a campanha do Dr. Hélio. Eu não sabia nenhum disso. Fiquei sabendo 7 anos depois, quando começa a dar mídia, que eu fiquei sabendo, e depois eu sou acusado de ter orientado o Goulart a pegar o dinheiro e ter distribuído o dinheiro dessas 2 formas. Como é que eu vou distribuir dinheiro para o Ronan, que é um empresário de onde para comprar um jornal? Comprou um jornal chamado Diário Grande ABC. Você nunca tinha visto o Ronan? Aqui poucos me conhecem, mas o Estevam sabe. Cadê o Estevam? O Estevam estava aqui, né? Foi tesoureiro junto comigo. O Paulo Rocha me conhece, muito a fundo, o Marquinhos me conhece. Para dar dinheiro, para emprestar dinheiro para alguém, você nunca viu na vida, para dar 6 milhões para ele. É fazer de mesmo. O doutor Hélio é a mesma coisa. Eu não tinha visto o doutor Hélio, sabia da campanha dele, nós disputamos o primeiro turno, perdemos. E falei, não, dinheiro nós não vamos dar, vamos dar apoio político. E o doutor Hélio ganhou a eleição. Campinas. Lá em Campinas. Isso é importante. Aí me acusaram disso, de fazer isso. E abriu 2 processos. Um eu ganhei, o doutor Hélio eu ganhei lá atrás. E esse agora eu ganhei dia
23, 3 de março. E por qual foi a acusação do Ministério Público? Que eu tinha feito algo similar na minha sala. Aí o Moro, esse cidadão que alguém falou aqui, disse o seguinte, na sentença, não disse dos depoimentos, da sentença dele, escrita por ele, que ele escreveu muito bem, vocês sabem disso, né? Ele escreveu muito bem. Sem o Delúbio Soares, esse procedimento dessa ação é similar ao mensalão. Então vamos dar 5 anos de cadeia para esse miliante no fechado. Aí o PP, o doutor Pedro Paulo, meu advogado, ficou indignado, foi recorrer no TRF4. Foi para lá, fez a argumentação, mandou, como é que chama? Memorial para lá, para cá. Julgaram em 2 minutos. E a decisão do TRF4, qual o motivo? Para dar mais 1 ano de cadeia no humilhante Delúbio Soares. Se ele deveria saber, ele deveria ter evitado. Se ele poderia saber, ele deveria ter evitado. Essa foi a sentença do TRF4. E eu recorri à época em tudo quanto é coisa. Não teve jeito. Tive que pagar 2 anos de cadeia lá no Curitiba. E quando vem a liberação na terceira instância, eu saio da cadeia, o Lula sai, o Bacari sai, Zé Dirceu sai. E eu estou insistindo com a ação. Aí esse juiz do STJ toma a decisão. E qual a decisão central, que vocês vão ler com calma depois? É o seguinte, o acusador não pode escolher o julgador. E agora vocês estão vendo aí, né? Tem esse mau elemento aí. Que é um mau elemento, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Como é que chama? Não, o Tony Garcia. Eu não conheço ele, mas era o cara mais mal falado da cadeia, porque lá na cadeia que a gente estava em Curitiba, tinha uma ala da Lava Jato, colarinho branco federal, importante. Do outro lado, 16 celas, colarinho branco do estado do Paraná, que ninguém é de ferro, não pode ter só nacional. E embaixo de nós, na outra ala, tinha os que estavam presos porque tomavam leite da criancinha, não pagava a pensão alimentícia. E nesse momento você vai conhecer as pessoas. Não tinha uma pessoa que falava bem desse São Garcia. Tudo que ele está falando, o povo falava que ele fazia. É um bandido, fez isso, dedurou isso. E agora ele falou, até ele dedurou em 2005, né, que tinha que aprimorar para o STF me condenar. 2005, nunca tinha visto falar em Tony Garcia. O Zé Dirceu, com a Dilma, né, vocês estão vendo as entrevistas dele. Quem não viu é bom que veja. Então é um bandido de marca, mas agora resolveu fazer igual aquele Busqueta com a coisa nossa, né? Detonar tudo que aconteceu. Mas a justiça foi feita no caso, justiça não, a reparação judicial. Dia 7 de março de 2003. Aí, tirou da vara, igual fez com o Lula, e jogou para o eleitoral, que já está prescrito. Agora falta só o ato da justiça eleitoral prescrito. Mas não tem a menor chance de voltar. Aí tem a outra ação, mais uma vitória de Delúbio Soares. Delúbio Soares abriu o ganhador em março. Né? Eu abri o perdedor aí de 2005 até não sei quando e comecei a ganhar as ações. Eu queria mostrar aqui, aí está essa ação penal. Esse bandilundozinho aí, ação penal, procedimento ordinário. Queria que vocês abrissem na segunda página da ação penal. Abre, por favor. Qual é a página? Página 2 da ação penal. Não, depois na página. Depois da segunda ação penal, depois da página 24. Como tem uma voz muito suave aqui, eu vou pedir ela para ler esse parágrafo. Esse aqui. Você lê para mim? Vou ter só tomar água. Consoante a exordial,
Tal modus operandi teria se repetido em, ao menos, 4 ocasiões, a saber, um levantamento de R$ 150 mil por Renata Marcel Rezende Costa, em 20 de 11 de 2003, referente ao cheque 414067, vinculado à DNA Propaganda. 2. Levantamento de R$ 100 mil por Solange Pereira de Oliveira, em 26 de março de 2004, referente ao cheque 414067 da SMPIB Comunicação Limitada. 3. Levantamento de R$ 100 mil por Solange Pereira de Oliveira, em 29 de março de 2004, referente ao cheque 414070 da SMPM Comunicação Limitada. Levantamento de R$ 100 mil por Raimundo Ferreira Silva Júnior, também em 29 de março de 2004, referente ao cheque 41471 da SMPIB Comunicação. Obrigado. Conciliar dessa aqui eu vou longe, né? Agora eu quero que vocês olhem na última página. Última página da ação penal. Você vai ter o parangolé do juiz. Isso aqui tudo é conversa do juiz. Sentença, conversa não, sentença, né, Paulo? Você que foi. Aí, ó, diante do fundamento, julgo improcedente a presença ação penal. Absolvo ela. Sou eu, Felipe Soares. Enquanto São Paulo, 27 de março de 2023. Prestar atenção no que a nossa presidente bancária, que não gosta de número, não erra. Por isso que eu pedi ela para ler, que é bancária, conta de cheque. Quando foi o primeiro cheque? 2003. Quem é bom de conta aí? 20 anos. Darinha, quantos anos? 20 anos. Começa a perseguição, Paulo Rocha, antes do mensalão, que foi em 2005. Em 2003, eles começaram a armar a cama para destruir o PT, para destruir as lideranças, tirar as lideranças da ação política. 20 anos essa ação estava aí, me perturbando. E ganhei ela agora. Melhor ainda, o MP não recorreu. Então não tem, Felipe Soares não tem mais nenhuma ação penal. Eu quero encerrar. O nosso presidente aqui falou, e eu quero o seguinte: sofremos muito. Não é sofrer. Foi uma vida difícil para alguns de nós. Para as militâncias, para as famílias, e principalmente aqueles que foram atingidos. E eu cheguei ao grau tal que o PT não teve compreensão naquele momento. Alguém falou isso aqui. E chegaram a me expulsar do PT. E eu disse, quando estava no diretório, lá para você, vocês evitar a expulsão, mas não teve jeito. Estava igual na Globo, tudo que eu falava o povo não acreditava. Todos. E fui expulso com louvor. 39 votos para expulsão, 16 para não votar, para não ser expulso, e 2 abstenção. Aí, o que aconteceu que eu falei lá? Ó, trouxeram um problema e eu procurei solucionar da forma que se apresentava possível no momento. Esse é o motivo que sustenta a minha expulsão, que são os empréstimos. Mas eu não fui expulso pelos empréstimos, os 2 bancos. Fui por gestão temerária. Inventaram a roda e o PT, a direção do PT no momento estava tão assanhada para me expulsar, que a comissão de ética tinha dado um parecer de não expulsão. Aí o que faz a direção do PT, liderada pelo Ricardo Berzoini e pelo Tasso Genro? Trocou a comissão de ética. Simples. Não é assim? Faz quando quer fazer uma coisa bem feita, seguir os procedimentos, tirar, o Paulo Rocha lembra disso, tirar a comissão, trocar a comissão de ética, e a condição dos novos integrantes era a minha expulsão. E assim foi feito. E eu disse, também no momento da expulsão, depois que eu estava expulso, eu disse uma frase que não bate com a nossa presidente. E eu acredito nisso. Mas eu quero ler aqui para vocês isso em 2005. Momento, única vez que eu fui punido na minha vida. Obviamente, quando eu era menino, lá em casa tinha uma vara de marmelo e uma de goiaba.
de goiaba, vara de goiaba. Um dia eu apanhava de vara de marmelo da minha mãe e outro dia de goiaba. E o dia que ela estava mais nervosa, com as duas, né? Que também era assim que educava menino naquela época. Você aprontava mesmo. Então é o seguinte, eu falei lá no diretório, evitando a minha expulsão. Portanto, tem aqui um parangolé, portanto, quem vos fala, que eu estava falando a eles, meus companheiros, é um homem sem rancor, sem ressentimento, sem medo, sem ódio. E fiquei o tempo todo, quem me conhece, quem acompanhou minha vida de 2005 para cá, assim, sem ódio, sem ressentimento, e peço a cada um de vocês, não ter ódio, não ter ressentimento, porque quem tem ódio, já dizia o Shakespeare, se tem ódio no coração, ódio é um veneno que você toma achando que seu inimigo vai morrer. Nós temos que levar para a justiça. A justiça vai... Outro dia eu dei uma entrevista no Popular, que é um jornal lá de Goiás, grande. Aí o céu, Delúcio Soares pergunta ao Moro. Ele é um problema dele. A justiça vai cuidar dele. A dos homens, e adivinha. Fui lá ontem, lá saiu 2 jornais lá também. Eu acredito na justiça. Acredito na justiça. Mas o judiciário errou, continua errando, mas agora está voltando à normalidade. E eu encerro dizendo a vocês, eu quero chamar cada um de vocês para que a gente possa reconstruir o Brasil, reconstruir a paz. Isso depende de nós. Aqueles que não têm ouvido para nos ouvir, vamos falar com aqueles que têm pelo menos um ouvido para nos ouvir e chamar para cá. Chamar para cá. Criar um movimento independente e construir um Brasil sem fome, tirar o aluguel das pessoas, construir casas populares. Não pode ter uma pessoa no Brasil pagando aluguel. Consertar o SUS, consertar a educação. E esses 2 anos agora, Paulo Rocha, você que está assumindo uma função muito importante aqui no Pará, no norte da Amazônia. Esse ano é o ano de pavimentar, tapar buraco e construir para frente. Por isso é fundamental 2024. Por isso é fundamental reeleger o Lula presidente da República. E agradeço a todos vocês. E quero fazer esse debate nas cidades que vocês escolherem aqui. E com o tempo, e também fazer um debate jurídico com os estudantes, que vocês conseguirem fazer numa universidade dessas que tem aqui no Pará, em Belém ou em outra cidade. Muito obrigado. Eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês. Dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores. Vamos lá? Quem topa